Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. Hoje iniciamos uma jornada diferente no nosso podcast, onde teremos guest editors, né, editores convidados para conduzir junto com a gente, com a nossa equipe, alguns episódios especiais. Hoje, então, iniciamos a sequência de episódios com a professora Renata Casarini de Freitas, da Universidade Federal Fluminense. Olá, Renata, é um prazer estar com você aqui e gostaria, então, que você saudasse a nossa equipe, os nossos ouvintes e dissesse um pouco o que você pretende fazer estando na liderança desses próximos episódios. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu fico tão feliz de estar de novo aqui no podcast. As minhas experiências anteriores foram tão gratificantes e emocionantes que eu nem hesitei em aceitar o convite que vocês me fizeram. E diante disso, né, dessa equipe maravilhosa, e diante desse convite que foi feito em junho, eu, de cara, pensei em abrir o microfone aqui da Cátedra Arcai, né, da UNB, os microfones que vocês tão gentilmente abrem para todos nós aqui do segmento de estudos clássicos. Pensei em abrir o microfone para mulheres, né? Então eu fiz esse crivo, né? Convidar mulheres muito ativas na nossa área de estudos e que ajudam a desenvolver essa área no Brasil. Alguns desses nomes acho que vão calar fundo nas pessoas, né? Alguns dos nomes que eu tinha pensado já tinham sido até convidados, né? Mas aí eu facilmente, para falar a verdade, consegui montar um elenco, né, para os 4 programas que eu estou como guest editor, incluindo latinistas e helenistas. Pensei também em pesquisadoras da cultura imaterial, da literatura, mas também da cultura material. E estudiosas de fontes literárias, mas também das fontes epigráficas. Foram feitos os convites, eles foram aceitos prontamente, foram agendadas as gravações, e aí, em julho, acontece da gente receber a lastimável notícia do falecimento da professora Zélia de Almeida Cardoso, né? A professora aposentada da USP, mas que continuou muito ativa até os seus últimos dias, aos 87 anos ela faleceu. E em função disso, né, dessa morte que me sensibilizou muito, eu queria oferecer o programa de hoje e os próximos 3 programas, nos quais a gente vai receber outras convidadas, né, à professora Zélia, a sua memória. Ela foi responsável por uma produção acadêmica intensa, por uma atuação marcante na consolidação da área dos estudos clássicos no Brasil, e eu acredito que ela seja merecedora de cada homenagem que seja possível prestar a ela. Então, com isso, eu digo que o programa de hoje e os demais são oferecidos à memória da professora Zélia, mulher, classicista e brasileira. Muito bom ter você conosco novamente, ter essa homenagem e trazer esse elenco de peso, né, que teremos o prazer de iniciar hoje. Então, como sempre fazemos, eu sou a Flávia Amaral e a personagem de hoje é Petrônio. A nossa convidada para falar sobre essa personagem é Renata Sena Garrafoni, professora do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Junto comigo, então, estão a nossa especial guest editor, Renata, Gabriele, Fernanda Pio e Lorena Ferreira na produção. Seja muito bem-vinda, Renata. É um prazer tê-la conosco. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu fiquei muito feliz com o convite, né, para poder aí compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, conversar um pouco sobre os estudos clássicos no Brasil. Então, eu fiquei muito feliz quando a Renata entrou em contato comigo. E também agora, né, essa semana, quando ela comentou sobre essa possibilidade, nessa ideia de fazer a dedicatória para a professora Zélia, eu também fiquei muito emocionada, né, com essa
com essa oportunidade, né, de estar aqui também em memória da professora, né, que seguramente ela, de alguma forma, sempre toca, né, as nossas formas aí de ler, de pensar. Eu não fui diretamente aluna da professora Zélia, mas li vários dos seus textos, né, e ao longo da minha vida acadêmica. Então, assim, para mim é uma grande honra estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho, dividir as experiências e ainda mais nessa condição, né, de homenagear a professora Zélia. Então, eu agradeço imensamente, né, e fico aí à disposição de vocês para a gente conversar e tocar nesses assuntos que a gente tanto gosta, né? Então, vamos dar o pontapé inicial. Como você sabe, e os nossos ouvintes também, a gente começa por você, Renata, pelo seu percurso acadêmico. Então, conte um pouco para nós sobre a sua trajetória na história dentro da Unicamp e conte também como que a história antiga despertou o seu interesse. Então, essa daí é uma história que já, acho que de certa maneira sempre foi meio acompanhado, né, pelo Gabriele, de alguma forma, né, isso é bem interessante de pensar, porque assim, eu entrei na Unicamp em 93, né, eu sou de Ribeirão, né, Ribeirão Preto, daí eu entrei, resolvi fazer vestibular para História, entrei, e eu sempre tinha um gosto, assim, pela história antiga, não muito explicado, né, mas achava interessante, acho que todo mundo, né, quando é mais novo, de alguma maneira gosta da antiguidade, mas não era nada, assim, muito, digamos assim, claro para mim, né. E logo que eu entrei, por isso também quando a Renata me fez o convite, eu pensei no Petrônio, né? Porque, de fato, em 93, quando eu entrei na graduação, o professor Pedro Paulo Funari, ele fazia pouco tempo que ele tinha entrado na Unicamp também, em torno de um ano e meio. E nessa disciplina de História Antiga, ele apresentou, né, uma série de sátiras romanas, e para mim foi um susto, porque eu não sabia que os romanos eram tão engraçados, que eu tinha aquela ideia, assim, de que os romanos eram guerreiros, homens e tal, né, que acho que é a ideia que todo mundo tem. E lendo o Petrone, curiosamente, pela tradução do Paulo Leminski, né? Que é uma tradução, assim, que vários acadêmicos têm algumas críticas e tudo mais, mas que é muito engraçada, né? Então aí vocês já imaginam, né? Eu tinha aí 18 anos, tinha acabado de sair de casa, estava fazendo história, daí encontrei com aquele mundo do satírico, né? E aí conversei com o professor Pedro Paulo que eu tinha esse interesse, né? Em estudar e entender um pouco melhor aquilo, porque despertou realmente o meu interesse, né? E aí ele sugeriu que eu lesse outros também, né? E foi essa ocasião, eu já gostava muito de cinema e também tive a oportunidade de ver o filme do Fellini, que eu nunca tinha visto, que é a versão que ele tinha feito também do satírico. Então, veio tudo isso junto, e o Pedro Paulo sugeriu que eu lesse o Asno de Ouro, então ele foi me apresentando, assim, vários outros textos com esse teor mais cômico, né? Então, num primeiro momento, eu fiquei, assim, uma parte da iniciação científica toda trabalhando com essas duas obras, e com essa questão do humor, dos romanos, da sátira, e cruzado com um tema que me interessava, porque essa época também, né, começo dos anos 90, na Unicamp, a gente tinha muitos professores marxistas e tudo mais, que era a questão da transgressão, porque o satírico tinha muitas mulheres transgressoras, então ainda não tinha, né, essas noções de gênero muito claro na minha cabeça, então, mas eram temas ali que me interessavam, né? E eu fui, então, caminhando para essa direção. Daí, em 95, eu acho, 95, 96, não me lembro agora, fundou-se o CPA, né, que é o Centro de Pensamento Antigo, e aí eu comecei a circular, né, eu fui fazer aula de latim. Meu primeiro professor de latim foi o professor Mendonça, que ele estava ainda na Unicamp na ocasião, então o latim 1 eu fiz com o professor Mendonça, e depois sempre tive minha formação com o Paulo, né, com o professor Paulo, porque daí ele que ficou, então eu tive essa relação aí com as letras e a filosofia por conta do CPA, né? E aí depois do mestrado eu continuei com a literatura e fui trabalhar a questão dos bandidos, e depois, lendo essas questões, eu já tinha uma vontade enorme de conhecer a Itália e trabalhar com escavação arqueológica,
Mas os bandidos, eles não deixaram nada que eu pudesse ali pesquisar, né, afinal. Mas aí eu descobri que alguns eram punidos na arena, então eu fui me interessar pelos gladiadores, e aí senti uma cultura material mais vasta. Então, do tema dessa literatura cômica, satírica, eu passei, né, para a questão da transgressão e dos bandidos, depois cheguei nos gladiadores, né? E aí, acho que entre o mestrado e o doutorado foi quando comecei também, né, a participar mais dos eventos, e aí o Gabriele começou a fazer parte do CPA também, né? E acho que foi aí que a gente começou a ter. Depois ele foi da minha banca de doutorado, e aí a gente seguiu aí adiante. Então, a minha estada na Unicamp, ela teve toda essa formação bem interdisciplinar, com, assim, sempre sob orientação do Pedro Paulo, mas com muito diálogo com a filosofia antiga e também com as letras, né? Por onde eu fui estudar o latim e tudo mais. E depois, no final, aí, na metade pro fim do doutorado, eu tive a oportunidade de ir para a Espanha. E, finalmente, né, pude trabalhar nas escavações arqueológicas e conhecer Pompeia, que aí surgiu essa outra paixão que foram os grafites, né? Que foram as inscrições. Eu sempre falo que eu encontrei epigrafia em um lugar legal, porque eu podia falar da cultura material e do latim, que eram as duas coisas que eu gostava, né? Ou seja, do estudo da língua latina na materialidade. Então, a epigrafia foi a grande descoberta aí nesse processo, né? Então, Xará, deixa eu aproveitar aqui o gancho, porque você tocou em várias questões que eu queria perguntar para você. Uma delas eu sou das letras, mas eu tenho interesse também na história antiga, né, na arqueologia, trabalhei com as plaquinhas de maldição, inclusive sob orientação no curso de especialização da UNB, da Cátedra Arcai, do professor Pedro Paulo Funari, mexendo com as plaquinhas. Então, me identifico, assim, também um pouco com o que você está falando. E aí eu queria que você comentasse quais são as vantagens, assim, para uma pesquisadora de fazer essa ponte, né, entre a literatura e a epigrafia, né? O que é que ganha um historiador, né, da história antiga ao ter um certo domínio de uma língua antiga, ou mais do que uma, e mais do que isso, trafegar pela literatura, né? Essa era uma das questões. Talvez você pudesse comentar um pouquinho, por favor. Então, isso é uma coisa muito interessante. É que quando eu comecei, né, assim, a fazer pesquisa, aí nessa fase mais de iniciação científica, no começo, eu também não tinha muito essa ideia. Eu assim, talvez mais até que a história antiga, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler, então eu sempre gostei muito de literatura e de línguas, né? Então, eu desde muito criança aprendi inglês, né? E aí, ali em Ribeirão, eu convivia com muitos imigrantes, né, e filhos de imigrantes, então essa coisa da língua e do contato de outras línguas sempre foi uma coisa que muito me chamou a atenção. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, o Pedro Paulo pontuou isso. Ele falou, olha, se você for trabalhar com a literatura, vai precisar de conhecer a língua, né, para poder ter outras visões, outras possibilidades de análise. Então, eu acho que eu acabei me apaixonando mais ainda por esse ambiente, exatamente porque eu poderia ter o contato com as aulas de língua. Tanto que eu comecei pelo latim, né? E eu acabei gostando muito do latim, porque eu comecei, inclusive, a entender melhor o português, aquelas coisas que você nunca entendia. Aí começou a fazer sentido. E isso foi facilitando a entrada em outras línguas também. Então, eu também frequentei muito as aulas de língua. Eu acabei fazendo curso de alemão lá na Unicamp, o de espanhol, né? Porque foi algo que eu fui me apaixonando. Então, essa questão da linguagem, tanto que eu gosto de trabalhar hoje, né, com linguagem, né? De alguma maneira, meus trabalhos, eles circulam. Então, são formas de linguagem diferentes, tanto da materialidade quanto da escrita, mas que ao longo da minha formação eu fui vendo que quanto mais você conseguisse, né, trabalhar em diálogo, expandia a sua visão, né, sobre essa sociedade. Então, por exemplo, as mulheres não deixaram textos escritos em latim, né, dentro do cânone literário, que a gente pode assim dizer, né? Mas, por outro lado, as inscrições levam a gente a ler os escritos na parede de Pompeia, que alguns são atribuídos a mulheres,
ou são assinados por mulheres. Então, esse tipo de expansão, digamos, que começou a me interessar. Então, quando eu percebi que o estudo das línguas antigas permitia, né, esses acessos, daí foi um caminho sem volta. E eu fui cada vez mais me aproximando do gosto pela interdisciplinariedade, né? Então, por isso que eu acho que eu gosto acabei me acomodando, é uma coisa que acabou coincidindo, abrindo, né, e fazendo com que eu entendesse melhor essas mulheres, ou mesmo esses homens, né? Porque eram todas pessoas que os autores canônicos, por se a gente assim os chama, falavam deles, mas aí a inscrição permitia saber o que os outros, ou que eles mesmos falavam de si, né? Então aí fica esse diálogo, né, que sempre fui me apaixonando cada vez mais por fazê-lo, né. Já então, aproveitando essa questão que você acabou de falar sobre as personagens ou as pessoas que não apareciam no cânone, gostaríamos, assim, que você contasse para a gente um pouco sobre os subalternos, né, um grupo que você faz parte, e um grupo que tem investigado, como escrito no próprio site, né, de vocês, a história antiga a partir de baixo. Então, conta para nós um pouco sobre esses estudos realizados por esse grupo que você faz parte, e qual é a importância de termos hoje esse olhar visto aí a partir de baixo. Então, esse tema, ele é um tema que realmente eu gosto bastante de trabalhar, né? E, assim, o grupo dos subalternos, ele é coordenado pelo professor Júlio César de Magalhães, lá da USP, né? E o Júlio, ele estudou, nós somos contemporâneos lá na Unicamp, né? Ele estudou, acho que ele entrou 1 ou 2 anos depois de mim. Então, de certa maneira, a gente frequentou todos esses mesmos espaços que eu estava aí comentando com vocês. E depois daí, cada um, né, seguiu suas trajetórias, depois ele foi à USP e teve essa ideia de criar o grupo. Então, ele chamou várias pessoas que estão trabalhando com temáticas, digamos assim, que fogem um pouco daquilo que é mais conhecido, que são os estudos dos membros da elite e das questões políticas relacionadas ao Império Romano, né, principalmente. E aí, de um período bem longo, né, que vai cobrindo, né, digamos assim, desde o período republicano até a Antiguidade Tardia. Então, são vários pesquisadores de diferentes momentos, né, que têm feito, e alguns que trabalham com temas também relacionados à Grécia, mas que tem esse objetivo de estudar as camadas populares, né, de entender como as pessoas comuns viviam, né, e muitas vezes para a gente chegar a essas pessoas comuns, a gente precisa dessa diversidade de material. Então, a gente trabalha os textos, né, como documentação, mas eventualmente a gente, né, com bastante até referência, vários pesquisadores recorrem à cultura material, né, seja a pintura, seja as inscrições, para poder dar conta, porque, assim, os textos, muitas vezes, eles falam, né, mas a ideia, né, de quem vai trabalhando por esse lado da interdisciplinariedade é tentar expandir, né, porque às vezes a cultura material complementa o que está no texto, pode acontecer, porque está dentro da mesma sociedade, pode estar falando a mesma coisa, mas às vezes pode estar contradizendo, né, então daí a gente vai expandindo essas percepções, e acho que aí as camadas populares, elas são importantes, porque a gente pensa no cotidiano, né, principalmente para o latim, né, digamos que muitas vezes, no caso das inscrições, né, como é uma inscrição mais falada, é o que vai desdobrando depois nas línguas modernas, então, quer dizer, também por meio da fala, por meio de outras formas de expressão, que a gente pode ter algumas conexões aí, digamos, com o que vem na posteridade, né, digamos assim, nessas transformações históricas e sociais. Então, eu acho que as camadas populares, elas ajudam a gente a pensar a sociedade nas suas contradições, né, na sua multiplicidade, né, na sua diversidade. Então, se a gente está aberto para ver uma diversidade no passado, a gente também se abre para entender a diversidade no nosso presente, né? Eu acho que esse que é o ponto central, eu diria, enquanto relevância, assim, né, para a gente hoje, né, para não ficar falando só dos romanos lá presos no passado, né?
Renata, queria aproveitar então esse gancho também para falar que está saindo agora em setembro, né, uma reunião de textos, né, de vários autores pela Routledge, Ancient History from Below, né, falando justamente dessa história dos subalternos, organizada pelo professor Júlio lá da USP, né, e mais alguém que agora não me recordo. Mas você também tem um capítulo lá, né? Você está falando sobre masculinidades subalternas, sendo que em 2019 você foi coorganizadora de um outro volume que saiu em espanhol, bilíngue, né? Espanhol-português, não é isso? Com o pessoal da Espanha, que era Mulheres, Gênero e Estudos Clássicos. Então você está assim, trafegando nesse campo, né, de gênero e dos subalternos com muita intensidade. A minha curiosidade é como administrar, né, essa coisa do masculino e do feminino, né, que podem parecer antagônicas em algum momento, né, discutir essas posições ideologicamente, talvez, né, mas também queria que você nos brindasse aí com uma antecipação do que é que trata esse capítulo do livro que está para sair, por favor. Tá, joia. Então, assim, essa questão de gênero, ela não estava muito presente na minha pesquisa lá no início. Gabriele, né, conhece a pesquisa, sabe que era algo mais voltado para a questão mais pós-colonial, mais de acesso ao cotidiano dessas pessoas mesmo, né? E, assim, embora eu tivesse lá na Unicamp, tinha tido vários cursos com a professora Margarete Rago, tudo não era o foco, né? Já até trabalhava com a Lourdes Feitosa, que também estava por lá, mas não era exatamente o foco. Aí o que aconteceu? Em 2004 eu me tornei professora aqui na Federal do Paraná, e quando eu cheguei aqui, já havia, né, muitas meninas, alunas e estudantes interessadas no tema das mulheres. Então, eu acabei me envolvendo com gênero mais aprofundadamente, porque as alunas muitas vezes queriam estudar as mulheres e religiosidade, as mulheres, né, porque às vezes eu comentava nas aulas, mas eu não tinha, digamos assim, uma pesquisa. E aí eu fui me conhecendo melhor as pessoas aqui e tudo, e me envolvi, né, com as colegas do Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR, né, principalmente a Ana Paula Vozzi Martins, que é minha colega e amiga aqui no Departamento de História, mas também tem a professora Miriam Alderman, que agora se aposentou, mas era da Sociologia, né, então, assim, a professora Maria Rita César, que, né, que hoje eu tenho bastante amizade, né, então, quer dizer, essas pessoas, elas abriram um imenso campo de discussão, né, assim, em termos de filosofia, conhecer mais os trabalhos da Butler, questões de gênero e tudo mais, que aí eu comecei a ter um pouco mais de teoria também, e respaldo, e esse diálogo para orientar esses trabalhos que estavam surgindo. E aí, obviamente, isso foi impactando, né, a minha forma de olhar o próprio trabalho que eu estava fazendo. Inclusive, essas minhas colegas, no começo, elas falavam assim, mas você só cita homem, você não cita mulher. E eu assim, gente, eu cito, é que são poucas. Aí eu comecei até a prestar atenção nisso, quer dizer, como que dentro dos estudos clássicos a gente, de fato, tem ainda, né? Por mais que a área tenha crescido no Brasil e tudo mais, a gente nota que há essa diferença e tal, que eram questões que, para mim, não chamavam atenção antes, daí passaram a ser importante. Então eu comecei primeiro, no caso do meu objeto, como eu trabalhava com os gladiadores, eu comecei mais pelo campo da masculinidade mesmo, né, porque era uma discussão que ela viria mais à tona. Então, assim, nas minhas pesquisas pessoais, eu fui andando mais por essas áreas, mas como eu estava orientando temas ligados a mulheres, porque daí muitas alunas, né, era o caso da Lorena, depois a Pérola, quer dizer, foram alunas que foram fazendo iniciação científica comigo logo que eu cheguei, e que foram me chamando a atenção para esses temas. Então, aí eu fui trabalhando as duas coisas, né, e aí depois, no CEIPAC, né, que esse livro saiu a convite do professor Remessal, que foi o orientador lá do meu doutorado, mas o CEIPAC, aos poucos, também agora se abriu a essa questão das mulheres, porque ele é um centro de estudo econômico, só que eles foram notando, acho que com todo esse diálogo, tudo que tinham mulheres que às vezes estavam encarregadas de algumas fazendas e tudo mais, e tinha epigrafia em nome de mulheres, né?
Então, daí surgiu a proposta de fazer esse livro. Então, foi por isso que daí nós fizemos, tanto que daí o texto, né, nós voltamos ao Petrônio, que foi um texto que eu e o Pedro Paulo escrevemos juntos, mas aí falando de mulheres, de inscrição, e a Dama de Éfeso, e algumas questões de como que a própria historiografia foi mudando com essas presenças das mulheres, a contribuição da cultura material, né, que foi onde surgiu esse livro. E, paralelamente, no caso do livro do Subalternos, que você comentou, esse que vai sair pela Routledge, é que, como eu estava trabalhando essas questões, aí foi um desafio, porque ele foi um evento. Então, eu tinha feito mais, né? Ele foi primeiro um evento que nós organizamos, então era da importância do grafite. E depois, como fonte, né, para pensar essa subalternidade. E depois, daí, conforme surgiu o livro, aí eu ouvi essa ideia, né, de que seria interessante falar de gênero. E aí tinha toda essa questão que eu já tinha trabalhado, um grupo de grafites que eu não tinha tido a oportunidade de publicar, que são os da região dos prostíbulos. E ali dentro do prostíbulo tem os grafites de cunho sexual, mas nas paredes, no entorno dos bares ali de Pompeia, são inscrições de propaganda eleitoral. Então, assim, eu achava... E isso foi uma coisa super curiosa, que quando eu tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado em Birmingham, eu estava levantando os grafites de gladiadores lá no Corpus, e aí eu dei uma cansada e cheguei na rua do prostíbulo. Aí eu falei assim, deixa eu ver aqui o que eles estão escrevendo na parede do prostíbulo. E era só propaganda eleitoral. E eu, gente, mas o que é isso? Era uma coisa que eu não esperava. Então, daí, no caso, eu peguei a masculinidade pela questão da cidadania, porque eram todos ali, no caso de inscrições, né, de paredes que eram de homens candidatos a alguma coisa. Então, assim, como uma fica fora, do lado de fora, a outra fica dentro, então aí, no caso específico, eu fiz esse jogo de múltiplas, de diferentes masculinidades e status sociais, porque eram, assim, paredes muito próximas uma das outras, que as pessoas passariam lendo, quase que, né, na mesma esquina ali, tudo pertinho, só que uma para voto de cidadania e a outra com grafites de cunho sexual, né, do tipo, que falam de homens também que viviam da prostituição, por exemplo, né, então eu quis um pouco, assim, dar uma tumultuada aí nos temas, de falar, olha, que tem gente que separa o lado da virtude e do vício de Pompeia. Eu falei, ó, gente, tá aqui, ó, tudo no mesmo quarteirão. Nós temos os candidatos, nós temos aqui o prostíbulo, então aí eu trabalhei nessa direção, então eu foquei mais nas masculinidades que eu chamei subalternas, mas no sentido de não ser as masculinidades da elite, mas no trabalho ali eu cruzei esses dois tipos de informação e a materialidade e o trânsito, né? Porque daí são pessoas que estão passando por ali lendo essas paredes, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, quer dizer, na verdade, as mulheres apareceram por demanda das alunas, né? Eu sempre gosto de falar isso porque eu acho que é um lado bom, né, da gente orientar a pesquisa, que vem os desafios, assim, de temas que a gente não estava estudando, né, mas que elas surgem, né? Nossa, Renata, muito, muito obrigada pela excelente exposição aí sobre o que se faz com a pesquisa que vem da demanda dos alunos, que é uma questão que a gente, né, precisa estar atento enquanto profissionais de ensino, né, isso é muito bom. E muito interessante de ver como que você vai agregar isso nos capítulos, estaremos ansiosos certamente para poder ter esse capítulo nas nossas mãos. Mas vamos fazer um intervalo agora e voltamos então com o Petrônio, na segunda parte. Até mais. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH. Estamos de volta, então, agora na segunda parte do nosso episódio, com a professora Renata Sena Garrafoni como nossa convidada, e a professora Renata Casarini de Freitas como a nossa guest editor.
Vamos então falar um pouco sobre Petrônio. Então, Renata, por favor, conte um pouco para nós quem foi Petrônio. Ele é um autor histórico ou ficcional do satírico? Onde ele se situa, então, no tempo e no espaço? Conte para nós. Bom, o Petrônio é uma figura curiosa, né? Porque a gente não sabe direito quem ele é, porque tem várias teorias, né? E assim, às vezes, assim, em geral, tem, né? As coisas chegam muito fragmentadas, às vezes, da antiguidade para a gente. Mas o caso do Petrônio é um caso bastante interessante, porque assim, a obra, né, principal dele que ele escreveu é o Satíricon, e ele chegou muito fragmentado, né? Assim como os dados da vida dele também chegaram bastante fragmentados para a gente. Então, teve um imenso de um debate aí ao longo de vários momentos históricos para saber exatamente quem era o Petrônio, né? Então, assim, ele existiu, né? Hoje em dia se configura dizer que ele é um autor do período ali da corte, do entorno de Nero, né? Então, portanto, é do século I da nossa era, né? Há um imenso debate se ele é ou não o Petrônio narrado pelo Tácito nos Anais, né? Porque o Tácito se refere a um Petrônio que seria habilidade de árbitro da elegância, né? Que acabou aí no meio de um conflito político, né? E ele acabou sendo condenado como traidor, né? E teria, portanto, sido condenado ao suicídio, né? E aí, por um tempo, se convencionou a dizer, e tem parte ainda da historiografia que argumenta que o Petrônio seria esse descrito por Tácito, né? Mas há outros autores que contestam, porque no período que ele teria escrito, haveria várias outras pessoas que poderiam ser esse Petrônio, né? Então, hoje a gente trata mais nesse sentido, que é, portanto, um membro ali, né, da corte do Nero, que teria, portanto, escrito nesse período aí de meados, né, do século I da nossa era, né? Aproveitando, então, tipo gossip, né? Fofoca da corte, né? O que é que seria esse árbitro da elegância? Tipo um consultor de moda ou de modos? De modos. Pelo que está no Tácito, era isso. Ele era bem, digamos assim, tinha uma atitude um tanto quanto cínica, né? No sentido mais do cinismo da antiguidade mesmo, de falar a respeito dos outros, e, portanto, ele seria uma espécie de pessoa, né? Que estaria aí dando uma regulada nos modos de vida, né? Seria nesse sentido. E também porque de certa forma, né, por isso que tem esse debate se seria ele ou não. Teve uma época que se atribuía a escrita do Satírico também como uma vingança, né, já que a gente está nas gossips aí, como uma vingança porque ele teria sido condenado ao suicídio. Mas essa teoria caiu por terra já porque o Satírico é uma obra muito complexa e muito grande e não poderia ser escrito, né, digamos assim, num momento antes da morte, né? Com certeza ele tem toda uma estrutura enorme, né? Uma obra grande e toda uma estrutura literária que não teria como fazer assim muito rapidamente, né? Mas ele faz muitas piadas, né? Também com os costumes romanos. Então, assim, tá o tempo todo. Ele não, o satírico é interessante que ele não poupa ninguém, né? Todo mundo ali, de alguma maneira, ele arruma uma piada ou alguma coisa ali para falar das convenções. Então, é uma obra que fala muito também de costumes, né? De hábitos, né? De modos de viver e tudo mais. Então, acredito que tenha vindo daí, né? Essa discussão a respeito do nome e se é ou não realmente essa pessoa descrita pelo Tácito, né? Essa questão, digamos assim, né, de poder ter ele, enquanto estava ali morrendo, está ditando, né, uma obra toda completa que parece, né, impossível. Tem até um paralelo também curioso no Sêneca, que é o personagem sobre o qual eu falei aqui no podcast e que eu pesquiso mais a fundo,
que também sofreu o mesmo voto, né, de suicídio, né, foi obrigado por Nero, apesar de todos os laços, né, que eles estabeleceram a se matar, também em consequência dessa revolta, rebelião, que poderia estar sendo orquestrada contra Nero, e que os nomes deles acabaram sendo envolvidos, também o Sêneca, o relato que o Tácito faz é dele ali tentando morrer, cortando as veias, tentando banho quente e ditando para o seu séquito, né, para os seus discípulos, um texto que supostamente todo mundo sabia tão bem que o Tácito até falou que não precisava reproduzir. Infelizmente, não temos esse texto até hoje, o texto que seria simplesmente, né, assim, o documento, né, o testamento do Sêneca, né, o grande propagador do estoicismo. Então, embora pareçam quase que cômicas esses relatos, quase que cômicos, né, a gente vê um certo modelo, né, um locus ali de retratação, ou melhor, de relato da morte de duas figuras, de dois homens proeminentes na chamada corte de Nero, né? Como era, né, esse ambiente, essa corte que gerou uma obra, se é que é fato, né, que vem desse Petrônio, que gerou uma obra que é considerada uma detratação, né, a Nero e as exorbitâncias daquele período imperial. Assim, criticamente, o que você pode comentar a respeito desse ambiente? Tem vários estudos, principalmente ali de períodos mais anteriores ali, né? Século XIX, começo do século XX, que faz várias dessas correlações, né? Houve uma época que tentava-se olhar o Satírico e os personagens e ver a quem eles representariam ali na corte de Nero, né? Então houve um momento que se fez muito isso. Hoje em dia já não tanto, porque se vendo uma ideia, né, de uma decadência de Roma, né, para a ascensão de um cristianismo, digamos assim. Então, hoje, esse tipo de ideia, ela se diluiu um pouco, já não se faz tanto, mas, assim, isso gerou uma produção, assim, ampla e vasta, né, que é interessante no caso do Satíricon, que é a de que o Trimalcião, que organiza o banquete, e que é digamos, a maior parte da obra que restou até nós, assim, completa, sem muitas fragmentações, é o banquete do Trimalcião, e que, supostamente, o Trimalcião seria uma representação do Nero. Então, tem muito, né, por conta dos exageros, por conta de uma série de coisas. Então, tem toda uma tradição, digamos assim, de quem estuda o livro do Petrônio, que mesmo que isso hoje nem historiadores e nem estudiosos das letras se paute tanto mais, mas não pode deixar isso de lado, porque foi digamos, um período, né, que todas essas comparações foram feitas, né? E hoje também a historiografia tem revisitado um pouco essa coisa da loucura do Nero e dos exageros, porque, de certa maneira, é o que alguns autores deixaram pra gente, né? E essas outras buscas de outra documentação e tudo, a figura de Nero é um dos imperadores que ultimamente tem sido revisto um pouco, até que ponto, digamos, uma série de coisas dessas entraram para o nosso imaginário e até que ponto, efetivamente, elas ocorreram. Se não foram, às vezes, exageros de críticas políticas por determinadas decisões, né? Ou se efetivamente ele realizou tudo aquilo que se atribui a ele, né? Então, hoje, a figura do Nero também é algo que tem sido aí revisitada, né? Porque, digamos assim, a obra do Suetônio, se você pega, é lógico que o Augusto é o grande modelo e ele vai jogando os outros imperadores, afastando ou não. Então, tem alguns que são terríveis, né? E você sabe que o Suetônio também tinha toda uma visão política. Então, às vezes, os próprios imperadores, eles ficam
um tanto quanto presos, né, nesses jogos, né, e nesses interesses políticos dos textos que foram produzidos, né? Então é interessante ver essa correlação. Então hoje, assim, do ponto de vista do Trimalcion, se entende ele mais dentro do campo de literatura, né, a ideia desse momento histórico que os libertos, eles passam, né, a criar os seus filhos já com dinheiro e ressalvas, e eles se tornam cidadãos proeminentes, alguns filhos de libertos, né, e é um momento, digamos, que Roma, né, atinge o máximo, né, da sua expansão territorial, digamos assim. Então, esses contatos com tantas culturas, né, eles na literatura geram uma série de tipos de reflexão que você encontra nesses autores. Então, o satírico, ele tem um pouco essa característica, ele vai retratar esse momento, né, que para alguns, dependendo de como você olha, digamos, está alterando os costumes romanos, porque está no contato com uma alteridade enorme ali, né, ou seja, muitos povos, e ao mesmo tempo é um momento, digamos assim, que para alguns isso tem aspectos positivos, para outros negativos. Então aí essas piadas, essas brincadeiras, esses exageros vão aparecendo em vários contextos, né, em vários textos. E daí, por isso que eu acredito que durante um tempo se convencionou a comparar os exageros de Nero, que já era algo que já se vinha, né, dentro desse discurso, aos exageros do Trimalcion, né, porque ele fala das extensões de terra dele, da quantidade de escravos que ele tinha, né, e toda aquela comilança, né, quantidades enormes de comida que ocorrem naquele banquete, que é extraordinário, assim, né. Então eu acho que entra nesse exagero que fica cômico, né? E que esses personagens estão aí meio que... Aí, no caso, o imperador, né? Fica nesses jogos, digamos assim, que são retóricos, eles são políticos, e que, no caso do Petrônio, né? Ele entra para um lado mais cômico, né? Renata, na primeira parte você mencionou que a sua entrada ao Petrônio foi via tradução do Paulo Leminski. Uhum. E para quem não conhece, Paulo Leminski é um poeta, um grande poeta brasileiro. A gente gostaria então de ter a sua ideia sobre a recepção da obra de Petrônio no nosso país. Você também poderia comentar um pouco sobre as traduções acadêmicas, né? Nós temos a tradução do Cláudio, a Patti, da professora Sandra Bianchet, e essa tradução do poeta Paulo Leminski. Então, se puder dar uma ideia do como você trabalha com essas traduções e falar um pouco sobre a recepção da obra do latinista aqui entre nós. Então, isso daí é curioso também, né? Porque é aquelas coisas na vida que acontecem que a gente nunca entende. Porque eu comecei pelo Petrônio na tradução do Leminski, e depois vim parar em Curitiba, né? Então, assim, nunca ia imaginar lá em 93, quando li isso pela primeira vez, que um dia viria morar em Curitiba e ia ser professora da Federal do Paraná, né? Mas o fato é que, por isso que eu brinco, eu mudo de tema, mas o Petrônio e o Leminski vai ressurgindo, assim, vão ressurgindo na minha vida, né? Então, assim, e também tem uma curiosidade interessante, né? Nesse momento que eu entrei na Unicamp, além de ter conhecido essa tradução, porque eu conhecia os poemas do Leminski, o que eu não sabia que ele era tradutor, né? Eu conhecia como poeta, não como tradutor. E, ao mesmo tempo, eu fiz uma matéria que era obrigatória, né, que era Filosofia da História, e o professor, na ocasião, foi o professor Marcos Nobre, e ele deu Walter Benjamin para gente. E, para entender Walter Benjamin, a gente leu Baudelaire. Então, esse aqui foi o ponto interessante. E agora, morando em Curitiba e trabalhando com recepção, quer dizer, o simbolismo e o Baudelaire tem um impacto enorme entre os poetas curitibanos ali do final do século XIX, que é uma tradição que o Leminski, ele recupera depois,
E ele diz isso abertamente nas obras. Então, assim, o Baudelaire influenciou Emiliano Perneta e Dario Veloso, e esse simbolismo que surgiu aqui junto com Cruz e Souza, e o Leminski biografou o Cruz e Souza, né? Então, ele tem toda uma relação crítica com esse simbolismo aqui do sul do país, né? Principalmente do Cruz e Souza, e aqui dos autores que estavam em Curitiba, porque não necessariamente são nascidos aqui, mas que fecharam. Era um grupo de abolicionistas, de anticlericais, e que o Leminski tem um diálogo, né, que vai se produzindo com ele ao mesmo tempo que ele traduz essas obras. Então, hoje, no trabalho que eu faço atualmente, no projeto que eu tenho orientado, eu juntei essas duas coisas, que é a parte cômica e essa parte de humor, os grafites mais de humor, o lugar do Leminski dentro desse processo de tradução, sabe, e de diálogo, porque daí eu consigo orientar mais na área de recepção. Então, eu agora, né, com mais calma, conhecendo melhor esses autores e tendo tido esse contato com essa literatura que eu desconhecia, simbolista aqui da região aqui de Curitiba e do entorno, né? Aí ficou mais claro para poder montar esse projeto. Então, daí eu voltei um pouco à questão da literatura e da recepção, né? Mas, assim, isso pelo lado do Leminski, que é o trabalho, eu oriento grupos hoje de iniciação científica, estudantes que se interessam. E o Leminski tem essa coisa de que ele está muito nas paredes de Curitiba. E daí, por conta dos grafites de Pompeia, eu também comecei a me interessar por esse grafitismo que sauda o Leminski nas paredes. Então, você encontra muito fragmento de poesia do Leminski nas paredes de Curitiba, você encontra ele grafitado enquanto imagens. Então, tinha uma época que quando a gente, né, não estava aí na pandemia, que eu ia fotografar isso na rua, porque é muito presente. Então, aí eu tive a ideia de fazer essas conexões numa nova leitura, né? Então, aí com o Leminski, eu entendo que seja uma tradução meio adaptada, né? Ele fica ali, é um processo de recepção mesmo, porque, embora não seja uma tradução literal, né, ele é bastante conhecedor do latim, estudioso, né? Então, ele conhecia bem, mas ele também tinha os propósitos dele aqui, ligado com a poesia concretista. Então, ele também estava interessado no Petrônio como esse lugar de ideias, né? Porque tem muitas situações, o tipo de narrativa. Então, eu acho que ele volta muito nesses antigos, inspirado nesses simbolistas, que tem alguns autores que já li, e que vão dizer que ele estava interessado nesse fluxo de vida, sabe? Nessa coisa da criação poética, do fluxo de vida, da organização das ideias, né? Então, eu gosto de caminhar um pouco para essa perspectiva, dialogando com estudiosos da obra do Leminski aqui, né? Que são meus colegas aqui e tudo mais, que você percebe esse diálogo, né? Então, foi um diálogo meio inesperado, né? E que eu acho que tem rendido bastante. E, por outro lado, então, assim, esse é um trabalho mais de recepção. Agora, quando eu estou trabalhando mais a fundo as traduções e tudo mais, daí eu gosto sempre muito dos trabalhos tanto da Sandra como do Cláudio Aquati, né? Porque daí são traduções bem... são traduções muito boas, né? Você tem o latim também, o que ajuda bastante. Então, assim, para conhecer a obra romana e essa discussão do contexto e tudo mais, eu acho que são excelentes traduções. Aí o Leminski, ele entra mais, para mim, nesse processo de recepção, né? Porque ele não segue muito. É mais ou menos assim... Às vezes eu tenho a impressão que é mais ou menos o que o Fellini fez com o Satyricon dele do filme. Ele tinha as preocupações dele e foi trazendo com uma série de pontos que nos interessa muito para entender esse processo, né? Porque o Leminski, por exemplo, ele vai
quase que comparar os soldados romanos com os militares brasileiros. Então, assim, essas colocações que eu acho interessante enquanto recepção, que são essas adaptações da linguagem e esse contexto, né, de usar uma obra antiga não para impor uma ordem, né, que é o mais comum, muitas vezes, que acontece, mas para criticar, fazer crítica social, e essa atitude de trazer o latim para o dia a dia, que eu acho que é isso que o Leminski era meio militante e que também eu acho interessante, principalmente para os estudantes que estão começando e tudo mais, né? Então, eu mais ou menos tenho feito isso. Eu trabalho com as 3 obras, né, porque me interessam bastante, mas no caso específico do Leminski tem isso. Tanto que tem aquela biografia, né, que eu acho legal, do Toninho Vaz, que chama O Bandido que Sabia Latim, né, e é sobre a vida do Leminski. Então, você vê, é curioso como esses temas que lá em 93 não tinha nada na minha cabeça, mas eles, de alguma maneira, foram se conectando, sabe? E aí eu fui meio que deixando ver para onde ia, porque são pontos assim. Então, tem esse lado meio contracultural, tem esse lado de dizer que os romanos eram gente como a gente e que eles precisavam de ser conhecidos, porque ali nos anos 60, 70, o latim já não está mais nas escolas e não interessava aquela erudição. Ele achava que era um meio também para constituir a poesia. Então, ele tem reflexões sobre isso e tudo mais, que eu acho que é interessante para entender a própria constituição poética, né? E, ao mesmo tempo, como recepção, e, ao mesmo tempo, esse tipo de relação que a cidade tem com a obra dele, que é o fato daí interessante de estar sempre pelas paredes de Curitiba, né? Então, você vai sair ali pelo centro da cidade, você vai lendo Leminski, vai vendo esse fazer poético nas paredes, né? Que, de certa medida, é o que a gente acha lá em Pompeia também, né? Eu queria até comentar, acrescentar que, além da tradução do Satyricon, eu, pelo menos, sei da metaformose, não metamorfose, não estou falando errado, né? Não, metaformose, é a edição do Leminski para as metamorfoses do Ovídio, né? Um livrinho mais sintético, assim, né? Pequenino, mas muito interessante também. Então, isso tudo me faz pensar sobre, por exemplo, né, o fato da USP, do programa de pós-graduação de clássicas lá na FEFELESH, ter adotado, recentemente anunciou, né, inclusive com a presença da professora Zélia, quando comemoraram, né, os 60 anos, né, do programa, a introdução de uma linha de pesquisa de recepção dos clássicos, né? Então, me parece que cada vez mais a gente vê uma abertura para essa abordagem, né, do material de trabalho, amplia nosso material de trabalho, nosso corpus cresce com isso, né? Então, isso era mais um comentário, mas eu queria, talvez você pudesse comentar sobre a diferença do latim, já que você falou tanto do latim, né? A diferença desse latim que muitas vezes a gente tem que aprender na universidade, né? O latim clássico, do período clássico, e esse latim chamado vulgar, né? O sermo humilis, que está nas paredes de Pompeia, que está muitas vezes retratado no Satyricon, né, que inclusive é um corpus a partir do qual a gente às vezes estuda algumas expressões, né, desse latim mais da oralidade. Então, talvez você pudesse fazer um comentário sobre que latim é esse que a gente encontra nas paredes, né, na epigrafia, versus o latim de uma obra canônica como o Satyricon. Uhum. E uma coisa engraçada agora que você falou da metaformose, né? Eu lembrei antes de te responder que aí, para completar, tem uma outra xará nossa, a Renata, que está fazendo iniciação científica comigo também, e aí ela está lendo essa obra do Leminski, e daí por isso que é interessante que a gente vê que de fato ele fazia tudo isso de caso pensado mesmo, né? Ele tinha os interesses e a forma como ele traduzia, por mais que
algumas questões fogem da tradução, né? Mas ele explica, né, em outros trabalhos, ela levantou muito comentário de jornal, que às vezes ele escrevia e que aí ele se refere mais explicitamente do lugar desse latim, né? E do grego menos, mas ele fala, tem também, mas mais do latim, né? Então é só para dizer que também essa obra ela é bastante interessante, né? Inspirada aí, baseada no Ovídio, né? No caso. E daí, com relação à diferença, né? Da forma de escrita do latim, eu acho interessante porque, assim, o latim que a gente encontra lá nas paredes, ele, além de ser, né, essa linguagem mais falada, né, ele tem um problema que é a fragmentação, porque, às vezes, né, pela própria condição da explosão do vulcão e tudo mais, ele, às vezes, está faltando parte da palavra mesmo, né, então, assim, ele tem algumas dificuldades inerentes, assim, na hora que você vai trabalhar, embora o corpus de inscrição latina, ele traz, né, todas essas questões. E, assim, se você olhar historicamente, o estudo desse corpus de documentação, né, das inscrições de parede, durante muito tempo as pessoas não estudavam, exatamente por dizer isso, que era vulgar, que era um horror, mal escrito, estava errado, um absurdo, né? Então, assim, você vê autores, né, e aí até alguns levantamentos que eu fiz que realmente dizem que não serve para nada. Agora, principalmente ali no final do 19, começo do 20, né, que se esperava uma coisa mais... que se estava em busca das coisas mais proeminentes de Pompeia, né, do que, digamos, das pinturas de paredes, dessas mais... consideradas esteticamente mais interessantes no período. Quem começa a trabalhar com esses grafites, achando que, apesar de... tem um pouco essa ideia de que ele é mal escrito, mas que restaura, isso são os autores de origem marxista, isso é muito interessante. Então, tem inclusive uma autora, a Tanzer, que ela escreve um tratado super interessante nos anos 20, defendendo o estudo dessas inscrições, né? Quando eu encontrei esse livro dela na biblioteca, eu fiquei bem encantada, porque ela fala, olha, gente, vocês querem saber como as pessoas viviam, tem que ler as paredes, não tem jeito, né? Tá errado, até ela faz alguns comentários assim, mas era como essas pessoas viviam. Então, alguns autores que têm essa preocupação em estudar as camadas populares é que vão defender. E aí, agora mais, eu diria para vocês, em torno do anos 2000 que isso mudou, né? Que aí sim, exatamente por essa ideia de que esses grafites podem trazer aspectos, né, da transformação da língua e que a gente às vezes não capta no texto canônico, né? Mas que capta ali por causa da forma que está escrita. Então, hoje, assim, nos últimos 10, 15 anos, os linguistas têm se atentado mais para esse corpus de inscrição para estudar exatamente as transformações do latim e em que medida se aproxima depois, né, das línguas modernas ou não. Algumas coisas que a gente não encontra, né, nos textos canônicos, mas que é possível. Então, tem vários estudos surgindo nessa direção. Então, tem essa diferença, né, mas hoje ele já é visto como esse corpus, que é aquilo que eu estava falando, às vezes a cultura material pode, digamos assim, entrar em acordo com a literatura, mas às vezes pode despertar outros caminhos, e daí como os grafites é uma quantidade imensa, né, tem mais de 11 mil grafites catalogados, e está saindo aí um novo catálogo com mais e tudo mais, então assim, ainda é um corpus que precisa de estudo, né, ele é pouco estudado comparativo, ele é conhecido desde o século XIX, mas ele é pouco estudado. E aí o que teve que mudar é exatamente a relação com a língua, né? Que eu acho que com as teorias ao longo do século XX vão se transformando. E aí hoje ele é visto como esse, digamos, esse lugar que pode nos trazer algumas informações que talvez não encontre nos textos canônicos, né? Bom, para os ouvintes atentos, olhem, vejam aí que há muito material a ser estudado e com muita coisa interessante para a gente saber muito mais sobre o cotidiano ali das classes mais populares. Bem, Renata, muito obrigada pela sua participação.
Agradecemos também a Renata, nossa guest editor. Uma última pergunta, na verdade, se você quiser recomendar algum lugar que a gente possa encontrar os seus trabalhos ou os trabalhos dos seus alunos, fique à vontade, o microfone é seu. Obrigada. Então eu gostaria de dizer que a gente está com um blog, né? A gente tem feito isso desde foi um pouco antes aí da pandemia. A gente veio com essa ideia, também alguns alunos preocupados com como que a gente chega num público fora da universidade, então nós criamos o blog, que é chamado Antiga Conexões, e que ele também tem página no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube, agora a gente criou esse canal do YouTube recentemente, então assim, tem várias coisas que a gente procura produzir um conteúdo que trata das nossas pesquisas, mas, assim, para públicos mais amplos, né? Então, aí, se quiserem dar uma conferida, seguir a gente, ou entrar em contato e tirar dúvidas, né? A gente fica à disposição. É um jeito fácil de encontrar todo o grupo lá, né? Muito obrigada. E, Renata, muito obrigada mais uma vez. E nos vemos, então, no próximo episódio. Obrigada, Flávia. Renata, querida convidada, a gente se fala com a equipe aqui do Podcast Arcai no próximo encontro. Até mais, muito obrigada. Tchau, obrigada, gente. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!